vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho mais dessas aplicações de vetores. Eu vou começar com aplicações básicas de vetores. Imagine uma malha. Uma malha onde eu tenho eixos verticais e eixos horizontais. Olha só. Vertical, 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 vertical. E isso pode ser entendido como se fosse o meu eixo Y, né? E malhas horizontais. Horizontal, horizontal, horizontal. Essas malhas horizontais, elas podem ser compreendidas como se fosse o meu eixo X. Tá? Tomando como base o nosso plano cartesiano, eixo X, eixo Y. No eixo X, o que for para a direita é positivo. No eixo Y, o que for para cima é positivo. O que for para baixo é negativo. E o que for para a esquerda é negativo no eixo X. E nesse caso, essa malha é uma malha quadrada de valor unitário, tanto na horizontal como também na vertical. Imagine o seguinte vetor. Imagine esse vetor aqui, ó. Esse vetor, vou chamar ele de vetor Vzão. Reparem o seguinte, esse vetor Vzão é um vetor representado por 3 quadradinhos no eixo X e 2 quadrados no eixo vertical Y. Não é isso? 3 no eixo X, 2 no eixo Y. No eixo X ele está indo para a direita, positivo. No eixo Y ele está indo para cima, positivo. Então esse vetor V pode ser representado pelas coordenadas 3 em X, 2 em Y. Sabendo as suas coordenadas, fica fácil encontrar o módulo do vetor V. O módulo do vetor V é a raiz quadrada dos quadrados das coordenadas, né? Que a gente pode entender matematicamente como se fossem os quadrados dos catetos. Que ficaria? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 13, que não é um valor exato, então posso deixar como se fosse a raiz quadrada de 13. Vou pegar um outro exemplo. Vou pegar o vetor Uzão. Olha só esse vetor Uzão. Ó. Esse é o vetor Uzão. Tá? Uzão. Eu começo sempre a analisar no eixo X. Como que eu faço para sair do começo do vetor Uzão e chegar até o final do vetor Uzão? Eu vou ter que caminhar uma unidade positiva no eixo X e 2 unidades negativas, porque está para baixo, no eixo Y. Olha lá, uma positiva, porque é para a direita, no eixo X, 2 negativas, porque é para baixo, no eixo Y. Então, o nosso vetor Uzão, ele pode ser expresso pelas coordenadas. Sempre X primeiro, hein? Uma unidade em X e 2 unidades negativas no eixo Y. Esse é o meu vetor, que possui módulo, ou seja, que possui intensidade, igual a raiz quadrada das suas coordenadas. Vale lembrar que todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Então ficaríamos como 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é mais 4. Ou seja, o U tem módulo igual a raiz de 5. Tá? Mais um. O vetor Zzão. Olha só o vetor Zzão.
Esse é meu vetor Z. O vetor Z começa aqui, acaba ali. O vetor Z, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades no eixo X e nenhuma unidade no eixo Y. Então, eu posso escrever o meu vetor Z como se fosse 6 positivo, porque ele está indo para a direita no eixo X, e nenhuma unidade no eixo Y. Esse é meu vetor, que possui módulo, que possui intensidade, igual a raiz quadrada dos quadrados das coordenadas ou dos quadrados dos catetos. Matematicamente, nós temos raiz de 36, porque 6 ao quadrado é 36 e 0 ao quadrado é 0. Ou seja, raiz de 36. E raiz de 36 tem raiz exata, 6. Então, nós podemos definir que o vetor Z é um vetor de coordenadas 6x, 0y e de intensidade igual a 6.